A sexta-feira do Internacional foi de muitos acordos fechados no bastidor pensando no planejamento para a temporada de 2026. Enfim, o executivo de futebol está acertado e contratado. Fabinho Soldado deverá ser anunciado, entretanto, somente a partir do mês de janeiro, para começar a trabalhar na contratação de jogadores e vasculhando o mercado pensando nos compromissos do Inter na próxima temporada. Um outro acerto que está muito próximo do anúncio é o do zagueiro Vitão. E quem está vencendo a concorrência pelo jogador é o Flamengo, que colocou na mesa do Internacional uma proposta dos sonhos. Além do perdão da dívida relacionada a Thiago Maia, um valor à vista considerável será pago para os cofres colorados. Falaremos também sobre outros movimentos da janela de transferências. O Fluminense tendo interesse em Alan Patrick, o Inter buscando informações em relação a outro meia que joga no futebol alemão. Falaremos também sobre os anúncios feitos, da venda do volante Luiz Otávio e da logística de pré-temporada do Internacional. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 27 de dezembro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa sexta-feira. Muitas informações importantes para que a gente trate aqui e muitas coisas sobre o mercado de transferências e movimentos que o Inter faz nesta janela. Alguns de saída. E o mais significativo deles é um acerto que existe entre Inter e Flamengo pelo zagueiro Vitão. A gente sabia que o Inter tinha a ideia de vender o Vitão neste final de temporada. Uma proposta chegou a ser aceita em relação ao Cruzeiro, que colocou na mesa do Inter 7 milhões de euros, mais a possibilidade de 2 jogadores pela ida do Vitão para Belo Horizonte. O Inter aceitou essa proposta, né? O negócio acabou não saindo, o Flamengo entrou na jogada, e a informação trazida pelo Vene Casagrande, um dos setoristas mais bem informados do país, dá conta de que o Flamengo colocou na mesa do Internacional mais de 10 milhões de euros, por 80% dos direitos econômicos de Vitão. É a proposta dos sonhos para o Internacional. 10 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do jogador, que é a parte que o Internacional tem do passe do atleta. E como que isto vai funcionar? 5 milhões e meio serão colocados à vista pelo Flamengo, tá? À vista, dentro de um prazo de 30 dias, mas o pagamento será feito de uma vez só. Não haverá parcelas e o Inter terá esse dinheiro nos seus cofres. Os outros 4,7 milhões de euros é o Flamengo perdoando uma dívida que o Internacional tem com o clube carioca. E muita discussão aconteceu em cima desse valor. Principalmente pelo fato de que o Flamengo perdoando esse valor do Internacional, esse valor será pago pelo Inter parceladamente. Como? Ou pago pelo Flamengo ao Inter parceladamente. Como? A dívida que o Inter tinha com o Flamengo, ela não era uma dívida à vista. O Inter devia 4 milhões e 700 mil euros, tinha algumas parcelas atrasadas, mas o pagamento ele se estenderia a partir dos próximos anos. E como o Inter vai receber apenas o perdão dessa dívida, o que o Inter vai receber na prática, pelo Vitão, é o perdão de pagamentos que seriam efetuados ao longo dos próximos meses. Então é como se o Flamengo estivesse pagando parceladamente o Internacional pelo Vitão nesta parte de 4,7 milhões de euros. Mas é um valor que o Inter desembolsaria de qualquer maneira, parceladamente. Então é considerado um pagamento parcelado do Flamengo. E 5 milhões e meio de euros à vista é um valor considerável, por 80% do passe do jogador. Então é um negócio que agrada muito a direção colorada e o Inter aceitou essa proposta do Flamengo. Os últimos detalhes estão sendo tocados pela direção do Flamengo e pelo staff do Vitão, mas o anúncio pode acontecer ainda em 2025 e o Vitão não será mais jogador do Internacional, vai defender a equipe do Flamengo, a principal informação desta sexta-feira no noticiário colorado. O Inter oficializou nesta sexta a venda do volante Luiz Otávio, que foi vendido para o Orlando City, mas houve uma transação, houve um movimento feito pelo Inter que aumenta um pouco o valor a ser recebido nesta transação, tá? O Luiz Otávio ele foi vendido por 3,2 milhões de dólares, tá? Para o Orlando City.
O Inter tinha 60% dos direitos econômicos do Luiz Otávio, mas adquiriu junto ao Juazeiro 30%. E a partir disso, então, fica com 90% da transferência de 3,2 milhões de dólares. É claro que o Inter pagou por esses 30%, mas pagou algo em torno de R$1 milhão, tá? Para a equipe do Juazeiro. Então, saiu ganhando. Com R$1 milhão, o Inter ganhou 30% referente a 3,2 milhões de dólares. A gente está falando aqui quase R$1 milhão que o Inter ganhou pagando R$1 milhão para o Juazeiro. Mas a venda está oficializada, o Luiz Otávio também não joga mais com a camisa do Internacional e defenderá agora a equipe do Orlando City, tá? Existem outras informações de mercado referente a saídas, tá? Uma delas, por exemplo, é a que envolve Alan Patrick. O capitão Alan Patrick recebeu uma sondagem do Fluminense. Quem informou isso foi o Wagner Martins. O Fluminense buscou informações junto ao Internacional sobre quanto custaria o Alan Patrick, como que é o salário dele, qual seria um modelo de negociação. O Fluminense está tentando reforçar o time para a próxima temporada. Teria sido uma indicação do técnico Luiz Ubeldia. Não houve nenhum avanço por enquanto, nem mesmo uma sondagem de o Fluminense especular por quanto faria uma proposta. Mas houve uma busca por informações sobre o Alan Patrick, o que demonstra, de certa forma, um interesse. O Inter acabou de renovar com o Alan Patrick, tá? Por mais 2 temporadas. O Alan Patrick ainda tem de contrato com o Internacional. Ele tem o maior salário do elenco, na casa de R$1,8 milhões por mês. O Inter pretende ficar com o Alan Patrick, mas é óbvio que se vier uma proposta considerável pelo Alan Patrick, o Inter pega essa grana e libera um salário gigantesco da sua folha salarial. E aí tenta montar um time competitivo com outras características de jogadores. Mas financeiramente seria muito bom para o Internacional esse negócio. O Fluminense sondou, não tem nada perto ainda de alguma proposta ou algo parecido, mas é uma situação que a gente precisa ficar de olho, tá? Enquanto isso, o Inter faz o seu dever de casa. O Inter faz o seu papel, que é buscar opções caso o Alan Patrick saia. E a opção que o Inter buscou informações e que já havia sido ventilada, já havia sido especulada em outros momentos, é o meio-campista Léo Bittencourt. O Léo Bittencourt joga pelo Werder Bremen, tá, da Alemanha, e é um jogador que já em outros momentos esteve perto do Internacional. O Inter buscou informações sobre este jogador e ele tem contrato ainda com o Werder Bremen, tá? Não há nada de avançado em relação a este jogador. Ele tem contrato com o Werder Bremen até a metade desse ano de 2026, então o Inter pode até assinar um pré-contrato com o jogador para ele vir de graça na metade da temporada. Mas não tem nada muito concreto, até porque não tem nada muito concreto também sobre a saída do Alan Patrick, então por enquanto é apenas um movimento de observação que o Inter fez na janela de transferências, buscando informações sobre o Léo Bittencourt, que é um jogador monitorado pelo CAPA, que é o Centro de Análise e Prospecção de Atletas do Internacional, já há algum tempo. Mas o Inter fechou um outro acordo na noite desta sexta-feira. Quem trouxe essa informação foi o Lucas Colar, tá? Houve um recuo na negociação em determinado momento, um entrave na negociação em determinado momento, mas tudo se resolveu. E o Inter está fechado com Fabinho Soldado, que será o novo executivo de futebol do Inter. Informação essa trazida pelo Lucas Colar. O Fabinho Soldado teve um entrave do ponto de vista salarial, ele é um executivo talvez do que mais receba, que mais ganhe no futebol brasileiro. Saiu do Corinthians, começou as conversas com o Inter, as conversas travaram um pouco, mas agora se resolveram e o Fabinho Soldado trabalhará em Porto Alegre. Existe uma questão jurídica do ponto de vista de contrato dele com o Corinthians, que vai até 31 de dezembro, não foi rescindido ainda, que fará com que ele seja anunciado somente em janeiro. Mas é óbvio que nos bastidores o Fabinho Soldado já começa a trabalhar. A gente está no dia 27 de dezembro, são 3, 4 dias que o Fabinho Soldado já começará a se ambientar, provavelmente estará aqui em Porto Alegre, já vai conhecer o CT Parque Gigante, reuniões com o CAPA, com o departamento de futebol, para comandar todo esse processo de reformulação do elenco, e aí será anunciado, apresentado a partir de janeiro de 2026. O Fabinho Soldado chega para auxiliar nesta reformulação proposta pelo Internacional no elenco. Já era um nome pretendido pelo Inter e preferido pelo Inter há bastante tempo, tanto que o Inter esperou ele sair da Copa do Brasil para fechar com o executivo, e ele já vai estar em Porto Alegre na virada de 2025 para 2026, tá? Por último, o Inter também fez um anúncio relacionado à sua pré-temporada, tá? E a logística que já havia sido confirmada nos bastidores, agora ela é oficial.
A reapresentação do elenco do Inter, tá? Ela acontece neste sábado, tá? Neste sábado, os jogadores sub-20 do Internacional, com alguns jogadores do time de cima que vão se reapresentar mais cedo. Cito alguns aqui, os próprios garotos, o Raikkonen, o Iago Noah, o Alisson. Esses garotos vão estar com o time sub-20. Jogadores que voltam de empréstimo, daqui a pouco um Kehler, daqui a pouco um próprio Ramon, que não deve ficar no Inter. Esses atletas, eles se reapresentarão no CT da Morada dos Quero-Queros em Alvorada. E as atividades elas serão comandadas pelo Pablo Machado, pelo Pablo Fernandes, porque o Inter vai pensar na estreia do Gauchão, que acontece no dia 11 de janeiro contra a equipe do Novo Hamburgo. Então, a base vai começar a treinar e o time principal se reapresenta no dia 3 de janeiro, com o técnico Paulo Pesolano, aí pensando quarta, quinta rodada do Campeonato Brasileiro, é a expectativa do Campeonato Gaúcho, perdão, é a expectativa que o time profissional ele estreie e aí depois comece o Campeonato Brasileiro, que já no final de janeiro vai estar iniciando e que é o principal objetivo do Inter nessa temporada de 2026. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Tivemos Boxing Day nesta sexta-feira e neste sábado ainda temos jogos espalhados pelas mais diversas ligas do mundo e, claro, de todos os esportes possíveis, tá? Vamos passar algumas odds aqui deste sábado. Por exemplo, Premier League tem Arsenal e Brighton, meio-dia, tá? Odd do Arsenal 1.35, empate 4.9, o Brighton tá pagando 8. Meio-dia também tem Liverpool e Wolverhampton. Odd do Liverpool 1.22, empate 6.25, o Wolverhampton tá pagando 10.5. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!